repito de novo, né? O pastor falou. Fui pego de surpresa, né, pastor? Era eu. Fui pego de surpresa. Mas tem que estar preparado, né? Pedir ao Espírito Santo, né, que me acompanhe aqui. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres. Amém. Deus é fiel, irmãos. Amém? Quando tudo deixares no local, não é isso? Foi a mensagem, foi passada. Uma mensagem, muita mensagem foi passada também pelo presbítero. Uma mensagem muito importante, né? Do rico e do mendigo. Eu quero compartilhar com a igreja as epístolas aos Romanos, capítulo 7, do versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. A igreja repita assim comigo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Diga comigo assim: que todo o meu ser, Ele controlar. Não é uma mensagem não, irmãos, não é um versículo não. Não pode sentar, amém? Linda mensagem, irmãos, mensagem de hoje. E todo o meu ser, o que foi louvado aqui, os melhores hinos, lindos hinos em poesia, diz um certo escritor que foram escritos em tribulações. Porque os hinos da harpa falam da mensagem. Já que o pastor me pegou de surpresa, mas a gente queria dar uma mensagem, já que eu uso muitos sermões, meus sermões, né? Não sou um eloquente pregador, mas eu sei dizer que Jesus cura, Jesus batiza, prepara o homem e leva o homem para o céu. Mas quero deixar um tema nessa noite. Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Tantas das vezes a gente quer mudar a nossa personalidade. Quantas das vezes nós queremos mudar a nossa personalidade e nós não podemos mudar a nossa personalidade? Aí vem um hino: e todo o meu ser Ele controlar, mas só diante do altar. Só diante do altar. Por que eu sou dessa forma? Por que eu sou desse jeito? Às vezes a gente quer mudar a nossa personalidade forte. Às vezes nós queremos mudar o nosso instinto forte. E às vezes nós lutamos para agradar a Deus e não atingimos, meus irmãos, aquilo que o Senhor quer ao nosso respeito. Às vezes nós queremos mudar a nossa maneira de viver, os nossos costumes, nossos hábitos. Tem tanta coisa que desagrada a Deus em nós. Tem tanta coisa que desagrada a Deus em nós. Ontem, pastor, eu estava no centro, minha esposa foi comprar a roupa, né, já do ano, né, com dinheiro. Aí eu disse: eu vou lhe acompanhar, mas você vai ter que comprar uma calça para mim. Você vai ter que comprar uma calça para mim, já que você quer que eu acompanhe você para o centro, cheio cansado.
Aí eu disse, você vai comprar uma calça para mim, para combinar com o meu paletó. O paletó que eu tenho em casa. Aí cheguei nas lojas, comprei a roupa dela. Mas o que eu queria, a roupa, não consegui, não consegui, até porque o horário que a gente foi já tarde, nós chegamos tarde já, né? E andamos a loja todinha, irmãos. De repente eu fiquei tão revoltado. Eu saí tão incrédulo da loja. Assim, meu Deus, será que eu sou crente? Saí bravo porque eu não consegui comprar a roupa que eu queria, a calça que eu queria comprar. E eu vim até discutindo com ela, não tinha nada a ver, mas eu vim discutindo. O horário não permitiu. E quando a gente chegou no ponto, eu fiquei até cabreado porque eu estava discutindo com ela e ela não tinha nada a ver com isso. Foi o horário. E tinha um irmão que estava do meu lado, me observando. E o irmão, sempre acostumado, veio pregando na igreja. Quando eu percebi que o irmão estava olhando para mim, eu fiquei tão descabeado. Eu acho que ela percebeu isso. Cheguei junto ao irmão, deu para o Senhor, ele olhou para mim assim. Mas ele viu que eu estava nervoso, porque eu não consegui comprar aquela roupa ontem. Irmãos, é coisa dentro de nós que às vezes é preciso Deus mudar em nós. Aquele instinto que está dentro de nós que a gente tem que mudar. E todo o meu ser ele controlar. Mas só diante do altar. Paulo, aqui ele escreve: porque eu sei que nisso na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está querendo dizer aqui, irmão, que fora de Cristo, fora do Senhor Jesus Cristo, é impossível se fazer o bem. É impossível se fazer o bem fora do Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus é impossível nós controlar esse instinto que existe entre nós, que constantemente nós queremos mudar. É aquela ira que nós temos todos os dias com o esposo, com a esposa. É aquela formação que nós nós cansamos lá do Egito. É coisas que Deus quer que nós mudemos. É coisas que Deus quer, que o Espírito Santo quer que nós sejamos transformados, irmão, por Deus. A nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser. E às vezes nós perguntamos: por que eu sou dessa forma, Senhor? Eu luto tanto para te agradar, mas eu não consigo. Quantas das vezes nós pensamos que estamos abafando, que estamos fazendo a obra de Deus, que estamos agradando ao Senhor? Quantas das vezes nós pensamos que já fizemos 100% para Deus? E quando na realidade nós percebemos, irmão, que nós não fizemos nem 50%, nem 30% para o Senhor. Eu venho pensando muito, ultimamente. Eu comecei esse ano 2020, naquele pique, fazendo a obra, na correria. Eu disse ao Senhor: Senhor, esse final de ano eu quero ganhar, não sei, 50 pessoas, 40 pessoas para Jesus. Mas esse ano, irmão, está se dando um ano atarefado para mim. Eu quero agradecer a Deus em área de trabalho. Mas eu estou, por outro lado, me comprometendo com a obra de Deus, com o evangelismo, com tantas coisas. E ali eu parei no tempo e disse: Senhor, por que isso está acontecendo assim, dessa forma? Se eu
E às vezes tem algo dentro de nós que impede dentro de nós. Tem algo dentro de nós que impede dentro de nós. Por mais que você seja educado, por mais que nós sejamos uma pessoa, irmãos, letrado, podemos ser doutor, ter o PhD em teologia, pode ser bem preparado, mas existe dentro de você, irmão, existe dentro de nós um instinto chamado pecado, existe dentro de nós uma velha natureza pecaminosa, algo dentro de mim que me acompanha, um espinho na carne que constantemente vai te machucar e te dizer que você precisa de Deus, que você é carente do Espírito Santo. Eu sempre prego nas minhas mensagens que não existe matéria angelical dentro de nós. Sempre existe uma natureza pecaminosa. Enquanto nós estamos aqui na carne, enquanto nós estamos aqui na carne, a irmã cantou, e todo o meu ser, Ele controlar, todo o meu ser, Ele controlar, mas só diante do altar do Senhor Jesus. Só diante do altar do Senhor Jesus. Só diante de Jesus você é perfeito. Só diante do Senhor Jesus. Fora de Cristo é impossível encontrar uma maneira, um jeitinho de se fazer o bem fora de Cristo. Eu acho bonito, eu tenho muitos irmãos, amigos católicos. Eu já fui muito beneficiado pela igreja católica, por alguns cursos que eu já fiz na área elétrica e outras coisas. Os irmãos católicos são os irmãos prestativos, caridosos, mas a minha caridade fora de Cristo não vai me levar para o céu. A sua caridade fora do Senhor Jesus não vai te levar para o céu, porque a porta que leva para o céu é o Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O homem pode ser caridoso, o homem pode praticar o bem, mas existe dentro do homem uma velha natureza chamada pecado, que se não for colocada diante do altar do Senhor Jesus, se não for controlada por Deus, jamais ele se tornará um ser perfeito diante de Deus. Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 18: e eu sei que em mim, ou seja, em minha carne não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Quantas das vezes nós nos levantamos pela madrugada para buscar o Senhor, e nós nos apaixonamos pelas nossas orações, nós nos apaixonamos pela nossa tarefa, pelo nosso trabalho dentro do Senhor, mas por outro lado tem algo que nos puxa, irmão. Você ora hoje, amanhã você já não ora. Você lê Bíblia hoje, amanhã você já não lê Bíblia. Você prega hoje, amanhã você já não prega, porque tem algo, uma velha natureza que nos puxa, nos chama constantemente para nos distanciar de Deus. A velha natureza, esse instinto que nos convida constantemente e nos afasta totalmente da leitura da Bíblia, nos afasta totalmente da vontade de Deus, nos afasta das orações pelas madrugadas, das consagrações que nós fazemos para o Senhor, porque existe algo que nos afasta de Deus. É um espinho, irmão, que constantemente está nos cutucando e nos espetando constantemente. Romanos 7, 20 e 21, o apóstolo escreveu: acho então esta lei em mim. Que lei é essa? A lei do pecado, ou seja, a velha natureza pecaminosa, que o mal que está em mim,
quero fazer o bem, ou seja, algo que macula nossa personalidade, é o pecado. Constantemente, irmãos, ele está maculando a vontade que Deus tem nas nossas vidas, maculando a tua chamada. Nós fazemos tanto, nós lutamos tanto, nos esforçamos tanto, mas esta lei do pecado, irmãos, constantemente, a velha natureza, constantemente ela macula a vontade de Deus em nós. Acho então esta lei minha, ou seja, a lei, a velha natureza em mim, que o mal que está em mim, quando eu quero fazer o bem. Quero dizer uma coisa, igreja, que nós não estamos escravos, irmão, à velha natureza, porque Cristo já nos libertou. Você não está mais escravo à velha natureza, até porque a Bíblia diz: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa foi o tema do político, né? O tema do Bolsonaro, né? Do presidente da República, né? Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos escravos do pecado mais, porque Jesus ele já nos libertou. Mas eu quero dizer uma coisa a essa igreja, que constantemente, irmão, essa velha natureza vai te perseguir. Constantemente essa velha natureza, ela vai te acompanhar até o soar da última trombeta. Quando você for atingido por essa velha natureza, nunca queira desanimar, nunca queira desistir, nunca queira parar de fazer a obra. Se algum fracasso aconteceu, não pare no caminho. Se algo aconteceu com você, não pare na tua jornada, mas continue, porque nós temos um advogado junto ao Pai pela nossa apropriação. O Senhor Jesus, Ele está junto de nós para interceder a Deus Pai por nós e pelos nossos pecados. Eu me lembro um certo livro que eu li de Martinho Lutero, quando Satã se apresentou diante dele em um sonho, e o diabo colocou diante dele um grande rolo, e mostrando a ele todos os pecados dele, que ele praticou desde a sua infância, dizendo que ele era um pecador, mostrando todos os atos de pecado dele. Mas Martinho Lutero, irmão, ele naquele sonho, naquela visão, ele escreve embaixo: Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Existe, irmãos, algo dentro de nós, essa velha natureza, dentro de nós, que às vezes, irmãos, quer nos envergonhar, às vezes quer nos fazer parar da jornada. Mas existe o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados, irmãos, e tira esse espírito de acusação das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que vivem apegado ao passado, escravo do passado. A Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus. Quantas das vezes Satanás, irmãos, ele cria esse tribunal de acusação constantemente. Ele traz à tona aquele pecado que você fez lá no passado, algo que você praticou no passado. Satanás constantemente ele vai querer trazer à tona isso aí, a tua falha, o teu fracasso. Mas nós temos que ser fortes e sabermos que a nossa natureza, nossa velha natureza, ela vai nos perseguir constantemente. Esse espinho na carne, ele vai nos perseguir constantemente.
Aí o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 51, ele escreve: eis aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro aí começa uma transformação, o nosso corpo ainda será transformado em glória. Então é momento de você lutar, é momento do pastor Paulo lutar, é momento do pastor Araújo, do presbítero, lutar enquanto estamos na carne, como foi pregado aqui nessa noite. Enquanto estamos na carne, é momento de você lutar, não é momento de fracasso. Jesus está voltando. Aleluia. Essa pandemia, irmãos, essa pandemia não é algo natural, não. Isso está mostrando que Jesus está voltando. O príncipe da paz, o príncipe da vida, ele está voltando. Em breve o nosso corpo, em um milésimo de segundo, nós seremos transformados. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, nós deixaremos este corpo, irmãos, corruptível, essa velha natureza, este mal que está dentro de nós seremos transformados em glória. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e a Bíblia diz que até os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha que milagre, irmãos, até os mortos, sem um corpo, irmãos, sem um corpo corrompido pelo pecado, mas a Bíblia diz que até os mortos ressuscitarão incorruptível, ou seja, os santos mortos sem a natureza pecaminosa. Aí diz aqui, nós seremos transformados, ou seja, ficaremos com um corpo glorificado. Aí Paulo escreve: porque convém que isto que é corruptível, ou seja, a natureza pecaminosa, se revista da incorruptibilidade, ou seja, um corpo glorificado sem a natureza pecaminosa. Esse corpo cansado do pecado, esse corpo cansado de doença, de enfermidade, essa enfermidade que talvez você venha há muitos anos carregando dentro de si, pedindo ao Senhor que o cure, e o Senhor não cura. Esse corpo será transformado em glória, será transformado. Essa doença, esse mal que está dentro do sangue, esse mal que está nos nervos, esse mal que está na cabeça, no coração, a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, essa paralisia, esse mal que está dentro de nós, será transformado, nosso corpo será transformado em glória. E a Bíblia diz que ela não haverá choro, não haverá angústia, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. É só alegria, é só felicidade, paz e gozo no Espírito Santo. Então a igreja do Senhor Jesus tem que se animar, tem que estar alegre, segurar firme esta esperança, a esperança de um dia, irmãos, estarmos com Jesus para sempre. Aí quando nós estamos na carne, Paulo escreve em Romanos capítulo 7 e versículo 24, porquanto, ou seja, ele escreve: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Eu me lembro, irmão, dia 29 de agosto de 2006, um homem, pastor, que eu achava ele um super-herói, meu pai. Um homem que estava no púlpito da igreja, irmão, pregando a palavra, ministrando a palavra de Deus. Quando chega em casa, 2 horas da madrugada, dia 29 de agosto de 2006, a casa desaba em cima da minha família. Meu pai faleceu na hora debaixo dos escombros. Os meus irmãos foram para o HG, todos eles
com as coriações. A minha mãe, com 2 anos, devido a essa tragédia, também faleceu. E eu me lembro que quando eu cheguei na frente do meu pai, ele era moreno, dos olhos azuis, e ele ainda estava com os olhos abertos. Eu disse: Senhor, como pode uma coisa dessa? Um homem crente de meu pai, pastor da igreja, pregador da palavra. Aquilo para mim foi uma dor. Eu aceitei cada uma do corpo do meu pai, irmão. Enquanto nós estamos neste mundo, nós somos invulneráveis às enfermidades, à morte. Você não está livre de morrer. Você não está livre de doença, de um câncer de forma alguma. Você não está livre. O teu alvo é Cristo, o teu alvo é os céus. Não perca essa esperança. Perdoe o pastor Araújo, perdoe o presbítero, os irmãos, mas até hoje eu procuro um homem crítico de meu pai. Toda a igreja que eu prego, quase todos eu digo, tem pastor que fica até com raiva de mim, que eu procuro um homem fiel, crítico como meu pai era, irmão, mas morreu debaixo dos escombros. E eu disse: Senhor, cadê as promessas? Era tanta profetada que chegava dentro da igreja. Por isso que eu me encabulo hoje com tanta profetada que hoje existe dentro das igrejas. Eu sou cabuloso por isso. É tanta profetada, é tanta mentira dentro da igreja hoje, irmão. Não se prega mais Bíblia, não se dá mais ensinamento. Quando se dá ensinamento dentro da igreja, o povo vai embora. Mas quando vem um profeta, uma profetada dentro da igreja, um sapatinho gritando, todo mundo acredita, todo mundo crê. Já não se aplica mais a Bíblia, ensinamento, conhecimento bíblico dentro das igrejas mais. Aí está aqui essa mensagem. Paulo escreve: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do corpo desta morte. Mas porém, ele não para aí, irmãos. Ele continua em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Ele diz assim: olha, depois que o teu corpo for glorificado, depois do estrugir da última trombeta, Paulo escreve assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Diga comigo assim, ó, diga comigo: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a tua vitória, igreja, então a tua vitória está no Senhor Jesus. Graças a Deus já nos foi concedida essa vitória no Calvário. Jesus te concedeu essa vitória. O presbítero pregou aqui nesta noite. Saia daqui de posse de vitória. Saia daqui agradecido a Deus, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, na sua amizade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que palavra, Deus. Olha, eu hoje vim na casa da minha filha, saí, foi desse grupo, tentar lavar o carro, e vim ver a vajada, está fechado, um segundo fechado, o terceiro não tem que lavar.